saber alguma coisa. Alegria que estamos dando início ao nosso roteiro espírita, desejando a todos presentes muita paz, confiança e esperança renovadas nesse ano que se inicia. Agradecemos ao amigo Gomes pela alegria e harmonia que nos traz através das músicas que ajudam a harmonizar o nosso ambiente. Vamos à nossa prece inicial. Bom dia, amigos. Está um bom domingo hoje, né? Vamos agradecer a Deus. Vamos, nesse momento, deixar todas as nossas preocupações de lado. Todas. Elas ficam lá fora. Porque este é um momento para nós de reflexão, de meditação, de estar perto de Jesus. Então, isso já é uma prece, não é? Vamos imaginar que, neste momento, Jesus está entrando naquela porta. O que faríamos se nós o víssemos? Não é verdade? Acho que a gente voaria tudo em cima dele. Só que isso não é preciso. Nós vamos ter Jesus agora dentro do nosso coração. Vamos pensar nesse domingo de sol, de luz, de paz. Vamos sentir a influência desse ambiente. Vamos deixar que o nosso amigo... 1951, ele voltou para casa após encontrar-se com alguns amigos durante a noite. Esperou que a família fosse se recolher. Entrou no banheiro que ficava próximo ao seu quarto e preparou uma solução composta de guaraná com formicida. Misturou bem aquilo, voltou com aquele preparado para o quarto. E quando a casa estava totalmente em silêncio, ele ingeriu o veneno. Passaram-se alguns segundos, talvez alguns breves minutos, e a casa foi despertada com o seu pedido de socorro. Quando a mãe e o pai entraram no quarto, ele já estava agonizando. Não houve tempo para socorrê-lo. Ele faleceu naquele dia, naquele instante, daquela forma. Chamava-se Ronaldo. Tinha 28 anos. Estava noivo de uma moça chamada Alice, com quem pretendia se casar dentro de alguns meses. Era uma família de status mediano, nem rica, nem pobre. Não havia grandes problemas financeiros. Aparentemente, não havia graves conflitos domésticos. O fato é que aquele fato, aquela ocorrência verificada na cidade de Lins, aqui no interior paulista, repercutiu em toda a região e deixou em frangalhos toda a família. Era uma família numerosa. Ele era o mais novo dos 7 irmãos. Inclusive, tinha um irmão gêmeo, Romildo, e um carinho especial pela irmã mais velha, a primeira, a primogênita da família, chamada Marta, que justamente por ser a mais velha,
praticamente acompanhou toda a sua infância. Foi ela que acompanhou seus primeiros passos, que cuidava de Ronaldo quando os pais estavam fora trabalhando, que o orientava nos afazeres domésticos. Marta fora assim mais ou menos como uma segunda mãe para o menino Ronaldo. E evidentemente que quando o irmão morreu naquelas circunstâncias, Marta sofreu um abalo muito grande. Não é fácil. Não é fácil. Ninguém pode dizer que a morte é uma coisa fácil. Nem para quem vai e nem para quem fica. Não. A conscientização a respeito da sobrevivência do espírito é algo que consola, é algo que abre um horizonte. Mas o problema é que, diante do fato da morte, a nossa mente reage com conteúdos inconscientes e não conscientes. E por reagir com conteúdos inconscientes, é que nós não conseguimos elaborar a dor da aparente perda, da aparente separação, do sentimento de vazio, principalmente quando a morte se dá em condições trágicas. Por que comigo? Por que com o meu filho? Não foi uma coisa fácil. Não foi. Mas a vida continua. Esse também é um fato inquestionável. Assim como a morte é um fato, a vida também é um fato. E ela continua sempre. E, naturalmente, ela nos chama para vivê-la, apesar da dor, apesar da perda, apesar da separação. E a família Munhoz, este era o sobrenome da família, continuou vivendo. As coisas foram se arranjando, os espaços vazios foram sendo ocupados, e a rotina retomou o seu ritmo normal, o trabalho, os afazeres, os relacionamentos, os problemas, as alegrias, enfim, a vida continuava e chamava todos para viver. Passaram-se mais ou menos 4 ou 5 anos, e em janeiro de 1955, Marta, a irmã de Ronaldo, começou a ter sonhos intranquilos, para usar uma expressão de Franz Kafka, no célebre livro A Metamorfose. Sonhos intranquilos. E recorrentes, o que era mais chamativo. Ela se via numa cena inusitada, inóspita, amedrontadora, em que ela estava a bordo de uma carruagem, sendo conduzida por uma estrada, em meio a uma paisagem agreste, agressiva, envolvida por tempestades, trovões, relâmpagos, raios, sons estridentes. E do lado de fora, acompanhando a carruagem, ela via a figura do seu irmão Ronaldo, pedindo socorro, pedindo ajuda, como que desejando que ela o colocasse para dentro da carruagem e o tirasse daquele lugar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, várias vezes ela sonhou esse sonho. O mesmo sonho, o mesmo lugar, a mesma circunstância, o mesmo Ronaldo.
chegou um ponto em que ela teve que pedir ajuda. E pediu ajuda ao seu marido, que era um mecânico e era espírita. E como todo espírita, diante de um problema, qualquer problema, ele mandou que ela fosse tomar passe. Porque o espírita tem essa característica, né? É de praxe. Seja lá qual for o problema, vai tomar passe. Como se o passe fosse assim um vale-tudo, né? Um coringa. A gente não sabe como lidar com a coisa, manda o outro tomar o passe. E quem vai dar o passe que se encarregue do problema. A minha parte eu fiz, que foi mandar tomar passe. E a pessoa vai na esperança de que o passe seja a solução definitiva. Nem sempre é. Nem sempre. O passe é uma ajuda paliativa. Uma coisa emergencial, não uma solução definitiva e insuperável. Mas, enfim, ele mandou a esposa tomar passe na casa espírita que ele frequentava. Ela foi, porque na hora do desespero a gente faz qualquer coisa. Ah, isso eu não faço. Faz. Na hora que a coisa pegar, vai fazer. E vai fazer correndo. Porque quer se livrar do problema. E ela foi. Começou a tomar passe, expôs o problema ali à casa espírita. E um dia, durante uma reunião mediúnica, da qual o marido participava, manifestou-se um espírito, através de uma médium já que atuava há longo tempo ali na casa, experiente, uma senhora de conduta equilibrada, espírita dedicada, conhecedora da atividade que realizava, não era, assim, uma aventureira no campo da mediunidade. E por intermédio dela, esse espírito se apresentou como sendo Ronaldo. Aquele Ronaldo, que havia cometido suicídio em 1951, 5 anos antes, estavam ali em 56, e através da médium dirigiu-se ao esposo de Marta, ou seja, o cunhado. Vejam que um cunhado às vezes serve para alguma coisa. Não é de todo inútil. Não é de todo inútil. Na hora do desespero, o Ronaldo chamou, foi o cunhado. Talvez fosse até vingança. E se dirigiu a ele através da médium, pedindo ajuda, que ele o auxiliasse, porque ele ali é quem poderia auxiliá-lo. Passou. Outras comunicações mediúnicas ocorreram. E pela mesma médium, o mesmo espírito repetiu o mesmo discurso. Até que um dia, um mês depois, através da médium, um espírito orientador ali da casa, já conhecido de todos, disse que o espírito Ronaldo iria se reencarnar na família do mecânico, o cunhado. Aí é vingança mesmo. E perguntou a Marta, a irmã, se ela estaria disposta a acolhê-lo agora como mãe. Não seria fácil, porque, afinal de contas, aquele espírito trazia conflitos muito profundos. Havia provocado consequências muito graves pelo próprio ato autodestrutivo. Tanto ela quanto ele ficaram muito preocupados. Será que nós iremos gerar uma criança com algum problema congênito em consequência das lesões causadas pelo espírito a si próprio no ato do suicídio?
Mas o espírito que estava orientando disse que não, que ficassem tranquilos. Não haveria uma sequela física. A criança nasceria perfeita. Porém, durante a gestação, a mãe iria absorver boa parte daqueles fluidos deletérios gerados pelo espírito em função do ato suicida. Seria, portanto, uma gestação difícil, dolorosa. Havia ainda um porém. Ela já havia dado à luz a 4 crianças. Esse seria o 5º. E todas as gestações anteriores foram tranquilas, porém o parto sempre fora difícil. Pela sua conformação biológica, as crianças nasciam grandes e ela tinha uma estrutura pequena. E por conta disso, depois do último filho, da última gestação, o médico ligou as trompas. Isso seria um empecilho ou não, porque, dependendo do caso, pode haver ali alguma coisa que favoreça ainda a fecundação. Mas ela pensou, poxa vida, agora que eu estou tranquila, já com a fábrica fechada. Pois é. Em fevereiro, março, ela constatou que estava grávida. Teve a gestação. O espírito orientador, aquele que se comunicava ali, naquele centro espírita apagado, no interior de São Paulo, uma coisa simples, humilde, porém honesta, dizia, o espírito é Ronaldo, mas vai se reencarnar no sexo feminino. Não será um menino, será uma menina. A gestação transcorreu, e durante toda a gestação, de fato, ela teve reações orgânicas que não havia tido nas gestações anteriores. Incomuns em qualquer gestação. Não era só aquele enjoo tão natural, mas ela tinha náuseas muito profundas e vômitos, e todo o seu esôfago e a sua boca e os seus lábios brotaram em feridas e tonteiras e desmaios. Boa parte da gestação ela passou por essa experiência, com todo o seu aparelho digestivo como que se estivesse corroído por alguma substância venenosa. Em outubro, a criança nasceu. Uma menina. Perfeita. A não ser por um detalhe. Apresentava estrabismo nos 2 olhos. Curiosamente, Ronaldo apresentava o mesmo problema. Era também uma pessoa estrábica. Mas a criança nasceu perfeita, quase 5 quilos. E a partir de então, todos tiveram a certeza de que se tratava do mesmo espírito reencarnado. A irmã agora era mãe. O irmão agora era filha. E aí, quando todos pensavam que a história havia acabado, na verdade, é aí que ela estava começando. Porque aquela criança, ninguém sabe porquê, desde cedo foi muito precoce. Aos 11, 12 meses, já falava. Eu sei que tem gente que fala muito.
não é? Mas ela foi muito precoce. E o problema não era só falar, mas sim o que ela dizia para os pais. Aos 2, 3 anos, ela parou diante de Marta e disse: por que você agora é minha mãe, se antes você era minha irmã? E por que a minha mãe agora é minha avó? Como responder a uma criança de 3 anos a uma pergunta dessa? Como? O que responder? Afinal, deve-se responder alguma coisa? E não parou por aí. As recordações espontâneas começaram a brotar. Muitas, frequentemente, com inúmeros detalhes. A começar de um fato curioso, a criança que fora batizada agora como Jacira, não suportava ver nenhum líquido vermelho. Se insistisse, ela tinha náuseas e vomitava. E o agora pai, ex-cunhado, que ajudou a socorrer Ronaldo, na época do suicídio, se lembra que foi ele quem achou debaixo da cama o frasco com a mistura de guaraná com formicida, cuja coloração era vermelha. Havia então alguma coisa que provocava uma reação adversa a ponto de provocar consequências físicas. Jacira não suportava líquidos vermelhos, tinha náuseas. Também não gostava de ver a foto de Ronaldo quando vivo. Pedia à mãe: tira isso para lá, eu não quero ver isso. Assim como não gostava de ver aquela lembrancinha de missa de 7º dia, em que geralmente se coloca a foto do morto. Não, eu não quero olhar para isso, tira. Você lembra, mãe? Disse ela um dia a Marta. Você lembra daquela chácara em que nós morávamos, em São Bernardo do Campo? Ninguém havia dito a agora Jacira que a família de Marta um dia havia morado em São Bernardo do Campo, muito menos em uma chácara. Ninguém comentava aquilo, já fazia muito tempo. Você se lembra, mãe, do açude que tinha na chácara em que nós íamos pescar? E da montanha escarpada que nós tentávamos escalar e invariavelmente caíamos na água? E daquele dia em que a vaca Morena, o nome da vaca, escapou do curral e correu atrás de nós, e o tio João, o nome do tio, nos protegeu, espantando a vaca? Você se lembra disso, mãe? E a mãe: lembro. Eu me lembro. Foi isso mesmo. E assim sucessivamente. Quantas outras recordações, nomes, lugares, episódios, circunstâncias. Um dia, a menina Jacira, 5 anos mais ou menos, apresentou-se dentro de casa muito triste, chorando emocionalmente, abalada. E a mãe se aproximou dela e disse: por que você está chorando? E ela falou: eu não queria ter feito aquilo. Eu não queria ter feito aquilo. Eu avisei a fulana, minha irmã de criação de Marta, que eu iria fazer. Mas pedi a ela que não contasse a ninguém. Juraci, o nome da irmã de criação. E ela não contou. De fato, Juraci havia sido informada por Ronaldo
um dia antes. Mas cumpriu a promessa de não contar. Talvez porque não acreditasse. Talvez porque não levasse a sério. Eu disse a ela, mas eu não devia ter feito aquilo. Eu não podia ter feito aquilo. Se eu houvesse conversado com o meu pai, eu não teria feito aquilo. Aí uma incógnita. Que conversa seria aquela que não houve com o pai? E que poderia ter evitado o suicídio? Quantas conversas permanecem ocultas, sem acontecer, nos lares, e porque não acontecem, resultam em tragédias. O quanto o diálogo entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos, entre amigos, está bloqueado. E por conta disso, as coisas vão acontecendo. E depois a gente pergunta, o que aconteceu? Por que aconteceu? Talvez não tivesse que acontecer se houvesse espaço para uma conversa. Um momento de tolerância, interesse sincero, parar o que está fazendo e ouvir o que o outro tem a dizer, pelo amor de Deus. As conversas não acontecem. E depois as tragédias se estabelecem. Se eu houvesse conversado com o meu pai, eu não teria feito aquilo. E assim foi. Assim foi. Até que por volta dos 7, 8 anos, as recordações espontâneas começaram a rarear. Foram diminuindo, 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 e ela agora conservava só algumas lembranças, as mais marcantes, como, por exemplo, o dia em que ela teve que fugir da vaca morena, que parece ter sido um fato que a marcou profundamente, ou que o marcou profundamente. Todos esses fatos foram relatados ao pesquisador espírita Hernani Guimarães Andrade, engenheiro, cientista, um dos mais sérios e comprometidos homens no que diz respeito ao estudo da reencarnação no Brasil. E esse caso faz parte de um conjunto de 8 casos que ele pesquisou e reuniu numa obra intitulada Reencarnação no Brasil. 8 casos sugestivos de renascimento. Como cientista, ele tem o escrúpulo de não afirmar que se tratam realmente de reencarnação. Nenhum cientista pode afirmar que é isso ou aquilo, porque amanhã ou depois a hipótese é derrubada por outro fato. Em qualquer área. E faz parte, então, dessa coleção de casos em que ele pesquisou, entrevistou, esmiuçou, confrontou e apresenta como sendo, ao menos, indícios de que este, como os outros 7 casos, constituem reencarnações solucionadas. Não é o único que apresentou o seu trabalho e defendeu a sua tese, em que pese o ambiente materialista e descrente da nossa sociedade. Antes dele e depois dele, outros cérebros tiveram a coragem, porque é preciso muito mais coragem do que propriamente intelecto para se aventurar nesse tipo de assunto. Tiveram a coragem de investigar a reencarnação.
Na Índia, Hemendra Banerjee. O primeiro a criar o termo memória extracerebral para explicar o conceito segundo o qual havia no ser espiritual uma memória que não dependia unicamente do cérebro de carne. Um arquivo de informações que estaria num outro departamento, numa outra instância, numa estrutura sutil, que a doutrina espírita denomina de perispírito. Ali estariam arquivadas as lembranças, a memória extracerebral, sendo muito natural que, em alguns casos, ao reencarnar, de maneira espontânea ou induzida, estas recordações pudessem vir à tona, expondo histórias, fatos, ocorrências, nomes, datas, números, de vidas ocorridas anteriormente. Depois veio Brian Weiss, nos Estados Unidos. E em várias partes do mundo, Stanislav Grof, Abraham Maslow, desenvolveu-se a terapia de regressão de memória para a verificação de existências passadas no campo da psicologia, o que faz com que a reencarnação não se apresente mais como uma teoria mística fantasiosa. Ela constitui um fato. E, pelo amor de Deus, esse fato não tem nada a ver com religião. Embora inúmeras religiões façam referência à reencarnação. Ainda que não houvessem religiões, ainda que nenhuma delas fizesse referência à reencarnação, ainda que todas elas recusassem a tese da reencarnação, a reencarnação, como lei universal, permaneceria. Não é uma criação humana, é um fato cósmico. Eu posso não entender, eu posso não compreender, eu posso até não concordar, mas é um fato. É um fato que tem uma função, não é um fato gratuito. Não é assim uma obra do acaso, ou um capricho de Deus, seja lá o que for. É uma lei. Como todas as leis que regem o universo, essa lei também tem um objetivo. E, pela visão da doutrina espírita, o objetivo principal da reencarnação é promover o progresso moral do espírito. Reintroduzido no mundo por meio de várias experiências reencarnatórias, em contato com a matéria, com os seus semelhantes, com o contexto ambiental, ele desenvolve as suas potencialidades. Ele se defronta com obstáculos que exigem o seu progresso para serem superados. Ele se vê diante de situações que exigem a sublimação dos seus sentimentos para serem compreendidas. Ele se vê diante de uma enfermidade, de um problema financeiro, de uma contrariedade sentimental, não para que ele sofra, mas para que ele perceba que a sua vida é mais que tudo isso. Que a sua vida não está limitada a isto, no aqui e no agora. Eu não sou o meu corpo. Eu não sou o nome que uso agora. Eu não sou
aquela imagem que vejo no espelho todos os dias. O meu eu vai muito além daquilo que eu posso ver, tocar e sentir com os 5 sentidos sensoriais. Há em mim um conteúdo profundo, resultante de todas as minhas experiências anteriores no campo da reencarnação, que se expressa por meio das minhas tendências presentes, a minha vocação, as minhas preferências, as minhas inclinações para essa ou para aquela área, para essa ou para aquela pessoa. Ninguém é igual a ninguém, porque todos temos experiências muito particulares e próprias no campo da reencarnação. Não porque as experiências são diferentes. As experiências se repetem para todos nós. São as mesmas para muitos. O que difere é a maneira como nós lidamos com as experiências. Cada um lida do seu jeito. Cada um enfrenta a experiência a seu modo, de acordo com a maneira pela qual enxerga a experiência naquele momento. A ciência avançou tanto, e é maravilhoso ver o desenvolvimento científico abrindo horizontes, rompendo as fronteiras do conhecimento. Mas a ciência não sabe o que se passa na subjetividade de um ser humano. Ela pode contar quantos cromossomos nós temos. Ela pode esmiuçar o nosso mapa genético. Ela pode decifrar o humano, mas isso não leva a ciência a conhecer o que é uma pessoa. O que é uma pessoa? Senão o seu conteúdo interior. O que é um ser humano, senão o seu espírito, a sua alma? Por que fulano reage dessa maneira diante de um fato e Beltrano reage de maneira completamente oposta diante do mesmo fato? De onde vem o insight do gênio científico? Qual é a reação química que provoca a inspiração do artista? Qual é o mapa genético que estabelece a intuição do sensitivo? A ciência não sabe. Não sabe. Porque eu sinto isso? Porque ele sente aquilo? E por isso também não sabe por que reencarnamos. Tampouco sabe se a reencarnação é um fato, porque do ponto de vista científico, isso ainda não está comprovado. Com os instrumentos que a ciência possui no momento, ela é incompetente para atestar, afirmar ou negar. Ela está diante do desconhecido. O desconhecido pode ser assustador, mas não passa do desconhecido. O cientista tem o direito de duvidar, porque é um ser humano. Mas a ciência tem a obrigação de pesquisar, porque ela é uma aquisição da humanidade no campo do intelecto. Então, eu particularmente, modestamente, nas minhas cogitações, que não vão acrescentar coisa alguma a quem quer que seja, talvez acrescentem a mim, tenho fé de que a ciência, mais cedo ou mais tarde, vai chegar pelos meios próprios, pelo método científico, à realidade.
e vai verificar que a realidade difere da faceta da realidade que ela consegue enxergar agora. É maior. É maior. Quantas vezes a ciência teve que voltar atrás nos seus conceitos? Quantas vezes a religião teve que fazer uma revisão dos seus dogmas? O que nós sabemos de nós mesmos? Qual é o tamanho da nossa ignorância acerca da vida e da morte? O que é viver, o que é morrer? Ninguém sabe. Estamos todos tateando. E esse duelo, tão inútil quanto ingênuo, da ciência com a religião, é a marca dos nossos dias. A divisão, a separação. Nós falamos de Deus, não para falarmos de Deus. Nós falamos de Deus para defender aquilo que nós pensamos sobre Deus. Isso não leva a nada, a não ser aprofundar o sectarismo religioso e científico. A cada momento da humanidade surge uma verdade nova. Quantos dogmas ainda serão precisos a humanidade desfazer para enxergar um pouco do que o homem é? Porque se há dogmas na religião, fantasiosos, falsos, mentirosos, também os há na ciência. Que verdades inquestionáveis nós sustentamos? Somos senhores do saber, do universo, atingimos o máximo que a espécie humana pode alcançar só porque é ou ocupa o topo da escala animal nesse planeta que mal conhecemos? É muita pretensão. É muita pretensão. Nós não sabemos nada. Nada de nós mesmos. Nada. Mas há uma coisa que nós sabemos. Há uma coisa que nós sabemos. Consciente ou inconscientemente. Que ninguém vive sem afeto. Que todos precisam de amor. Essa palavra está tão desgastada, foi utilizada de maneiras tão vis durante todos esses séculos, que a gente precisa tomar cuidado quando fala de amor e de afeto. Do que é que nós estamos falando, afinal de contas? Uma vez eu perguntei para uma pessoa que estava passando por uma dificuldade muito grande, numa cama de hospital: o que é que o câncer ensinou a você? É um péssimo costume que eu tenho, fazer perguntas constrangedoras. Mas é assim que eu aprendo. Ela sorriu. Um riso de deboche. Não de mim, mas dela. O câncer me mostrou a minha espiritualidade. Mostrou que eu não sou esse corpo doente, retalhado, mutilado, esvaziado de vida. Me mostrou que eu sou algo além disso. Ninguém me disse isso. Eu não me converti a nenhuma religião. Para quê? O mundo está cheio de religiões e quase nenhuma espiritualidade. As religiões brigam entre si, geram guerras, provocam atentados terroristas. Eu descobri a minha espiritualidade, a minha essência. Eu descobri o amor que eu tenho por mim.
Eu não sei dizer o que é espiritualidade, muito menos o que é amor, mas eu sei que eu preciso de ambos, e não abro mão de nenhum dos dois. É disso que nós precisamos. O conhecimento é importantíssimo, é ele que abre os horizontes, mas sem amor, sem afeto, o que faremos com todo esse conhecimento? Com todas essas informações? O quê? E depois que eu conhecer tudo, que eu dominar todo o universo com o meu intelecto, e aí? O que vai ser de mim? Stanislav Grof tem uma imagem para isso. A pessoa que se acha nessa situação é como aquele cidadão que colocou uma escada num muro bem alto. E o seu objetivo de vida era escalar o muro até o topo. Ele não sossegou, degrau a degrau. E para chegar lá em cima, muitas vezes ele passou por cima dos seus próprios princípios éticos, dos seus próprios semelhantes. Tudo era menos importante. Chegar lá em cima, dominar o conhecimento, deter o poder da sabedoria, era o principal. Ele chegou lá em cima. E quando olhou para o outro lado, viu que não tinha nada. Nada. Ele era o muro. E não tinha nada dentro de si. Nada. Estou convencido de que se há alguma coisa que pode curar a humanidade, é o amor. As pessoas podem não acreditar em Deus, elas podem duvidar da ciência, elas podem relegar a religião, elas podem criticar todas as tradições místicas e culturais. Podem, é legítimo. É a liberdade de consciência que é uma conquista da humanidade. E ninguém pode se voltar contra isso, a título de impor uma crença ou uma ideologia. Não! As pessoas têm o direito de pensar o que acham nesse momento e de expressar aquilo que pensam. Isso é sagrado. Então a pessoa pode duvidar disso ou daquilo, mas ela não pode viver sem amor. Ela não sobrevive. Ela não se planifica. Ela não encontra o seu propósito de viver. Ela não se realiza. Ela não alcança o seu self. Ou, para usar uma expressão de Carl Gustav Jung, a sua individuação. A realização do seu vir a ser, a planificação do seu eu interior, em qualquer atividade. Podemos fazer da nossa reencarnação o que quisermos. Estamos reencarnados. Eis aí um fato. Acreditando ou não. Eis aí um fato. O que fazemos agora que estamos reencarnados? E agora? A bola está conosco. Porque a reencarnação não vai relacionar os fatos e os acontecimentos de maneira automática. Nós é que vamos encadear os fatos e os acontecimentos. E ainda que determinados acontecimentos sejam inevitáveis ou irreversíveis, somos nós que vamos determinar como agir diante desses fatos inevitáveis ou irreversíveis. Somos nós que determinamos como reagimos. Por isso ninguém está aí ao léu, ao sabor do próprio destino, nocauteado pela própria vida. Não posso mais porque isso aconteceu comigo. Aconteceu, e daí? Aconteceu com você, e com ele outro, e com aquele? Ou você pensa que é o único que sofre no mundo? Que só o seu problema não tem solução? Até quando você vai ser a vítima de tudo? E a partir de que momento você vai assumir a sua existência
com aquilo que você tem e com aquilo que você é, para transformar a sua vida naquilo que você quer que ela seja. Eu posso? Posso. Eu posso. E há milhares de exemplos. Eu vou mostrar um para vocês. Cadê o Luiz? Nós ensaiamos isso aqui 3 horas hoje. Agora vamos ver, é a hora da verdade. Vamos ver se a coisa vai. Eu já estou perdido aqui. Prestem atenção. O som sei que saiu. Peraí. A gente precisava ensaiar mais, né? Ainda bem que tem gente que entende disso aqui. F5. Eu vou mostrar para vocês, vou apresentar 2 personagens para vocês. Pai e filho. Vamos conseguir, não fica nervoso. Pai e filho. Uma família dos Estados Unidos. O pai chamado Dick, o filho chamado Rick. Não fica nervoso que a gente consegue, viu? Falta só 3 minutos. A gente tem que tranquilizar a pessoa para ela, né? Para não ficar apavorada. Agora faltam só 2. Agora vamos lá. Agora não aparece aqui o negócio. E agora? Onde é que está o play? Vai. Então eu estava falando para vocês, pai e filho. Dá para ver lá a imagem já? Dick e Rick. Aí, pode soltar. Aí, isso. Pode ir que a imagem vai andar. Com fé a gente consegue, tá? Segura a onda aí. O pai, eu estou na frente? Eu não vou sair. Estou na frente aqui da câmera, né? A gente combinou tanto isso que eu não podia ficar aqui. Vou passar para lá. Por favor. Vou ficar na frente de você. Ele vai mudar. Espera. Você já conhece? Desculpa aí, viu? Dick e Rick. Rick, o menino, nasceu com um probleminha. Durante a gestação, o cordão umbilical se enrolou no pescoço dele. E no momento do parto, ele sofreu uma anóxia cerebral, faltou oxigênio no cérebro dele. E por conta disso, ele desenvolveu uma sequela, uma paralisia cerebral. Rick ele tem dificuldade em movimentar-se, não tem nenhuma coordenação motora, ele não consegue se alimentar sozinho, precisa da assistência dos pais 24 horas por dia, mas ele consegue se comunicar, não verbalmente. Ele se comunica muitas vezes com o olhar, com gestos. Ele foi crescendo, foi se desenvolvendo. E os pais conseguiram, numa universidade norte-americana, quando ele estava já chegando na adolescência,
Não muda a coisa, hein? Vai lá. Vou contando a história aqui, tá? Conseguiram desenvolver, com a ajuda de uma universidade, uma cadeira de rodas em que ele conseguia aprimorar a sua comunicação com os movimentos dos olhos. Havia um dispositivo na cadeira de rodas que reagia aos movimentos dos olhos. E ele, então, conseguia expressar as suas palavras, as suas frases, seus pedidos. A primeira frase que ele expressou quando ele pôde usar esse equipamento foi: Pai, escrevendo, né? Ele piscava e saía uma letra. Pai, eu quero ir assistir futebol hoje. Ele poderia ter dito: Pai, por que isso aconteceu comigo? Ou então: Pai, eu quero ficar bom. Ou então: Pai, faça alguma coisa por mim, eu não aguento mais. Mas ele não se referiu a si na condição de vítima. Ele expressou um desejo muito humano e natural de se divertir, como se tudo fosse normal com ele, como se ele não fosse diferente de ninguém. E a partir daí ele começou a se interessar pelos esportes. Corrida. Como é para uma criança ou um adolescente tetraplégico participar de provas de corrida? Ele participou, assim, junto com o pai. Desenvolveram mecanismos, dispositivos. Quando era para fazer a bicicleta, ele ia na cadeirinha. Quando era para correr, o pai ia empurrando a cadeira de rodas. Participaram de provas nos Estados Unidos. Ironman, as provas em que a pessoa tem que nadar, pedalar e correr. Tudo isso eles fizeram. De tal maneira que estabeleceu-se um vínculo entre os dois, que os fez serem conhecidos em todo o país. E eles percorreram todos os Estados Unidos, participando de provas de atletismo nessas condições. Jamais Rick expressou ou lamentou a sua condição de tetraplégico e de pessoa incapaz de expressar os seus pensamentos verbalmente. Ele queria competir. Estudou, conseguiu se graduar e seguiu participando de todas as competições, junto com o pai, com Dick. O que mostra que não é a dificuldade que determina o destino, é a maneira como eu lido com a dificuldade que determina como eu vou conduzir esta reencarnação. E nós? Com as nossas dificuldades, que certamente são muito importantes, de que maneira estamos conduzindo a nossa reencarnação? Eis aí os dois. Ele agora tem 47 anos e continua competindo. E o pai, Dick, o acompanha em todas as provas. São inseparáveis e mostram que é possível ele só pode imaginar e faz tudo isso. A gente precisa começar, pelo menos, a imaginar. Obrigado e tchau. Estamos todos bastante emocionados. E a lição de hoje realmente é bastante importante para todos nós. O que estamos fazendo dessa grande oportunidade que nos foi dada de reencarnarmos nesse planeta tão lindo, na família que temos e nas condições em que viemos.
Queremos agradecer ao Cleiton pela sua palestra, que sempre nos faz refletir, nos faz pensar mais. Vamos à nossa prece final.